duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom sábado, crianças! Seja bem-vindo ao ano 2026. Esse é o nosso primeiro sábado. Vamos começar a estudar histórias de grandes aventuras que está na Palavra de Deus, tá certo? Esse ano, cada sábado, nós vamos estudar sobre uma palavra, tá certo? Para que vocês possam guardar com maior facilidade, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra, vocês possam lembrar, recordar da história que foi estudada. Olha que coisa boa! Então, antes de começarmos, vamos fazer uma oração, pedir Papai do Céu que possa nos acompanhar nesse novo ano e que possa abrir o nosso coração para que nós possamos ouvir a sua palavra. Oremos. Querido Papai do Céu, muito obrigada, Jesus, pela vida, pela saúde, pela proteção. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu no ano que passou e para esse ano. Queremos pedir, Papai do Céu, que o Senhor nos ajude a estudar mais a sua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a estar mais pertinho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lembra que eu tinha falado? Cada sábado a gente tem o quê? Uma palavra-chave, certo, crianças? E hoje a nossa palavra-chave é, vocês estão vendo isso é o quê? Quem sabe me dizer? Isso é fogo. Isso mesmo. Mas o fogo é perigoso, certo, crianças? Tem que ter muito cuidado, tá bom? Adultos é que usam o fogo, ou então uma criança acompanhada de um adulto. Há poucos dias, o que é que a gente viu? Nós vimos o quê? Vários fogos de artifícios. É muito bonito, foguete. Quem que lembra? Foi há pouco tempo. O céu brilhando, várias cores, tudo explodindo. E as crianças ficam lá, oh, que bonito, os adultos.
As famílias se reúnem para quando chegar o quê? A meia-noite, estar num lugar que possa ver melhor ainda os fogos de artifícios que brilham, que ilumina o céu. Certo, crianças? Nesta época, quando vai se aproximando o final do ano, as famílias se reúnem, ficam pensando que roupa que eu vou vestir para aquele dia, porque quero estar bonito. E é uma grande alegria de comemoração, de estar juntos, ir para um determinado lugar que é para ver os fogos. É um momento de grande alegria. Mas, crianças, hoje eu vou falar para vocês, quando vocês verem os fogos de artifício, nunca pensarem em algo assim maior, algo que a Bíblia fala? Uma coisa, depois que aqueles fogos explodem, não é? O que acontece? Acaba. Cada um volta para sua casa, sua normalidade, não é verdade? Mas a Bíblia nos fala de um fogo diferente, de um céu brilhando de uma forma diferente. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus 24, 31. Vamos lá. Ele nos diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombeta, e estes reunirão todos os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sim, crianças, a Bíblia fala que um dia Jesus virá. O céu vai o quê? Se abrir. É um momento muito, muito especial. A Bíblia diz que olho nunca viu nada igual. Crianças, vocês já imaginaram? Vamos pensar um pouco. Imaginar. Tudo começa a ficar escuro. Tudo, as luzes se apagam. Uma grande escuridão. Mas uma luz permanece. Uma luz forte. E o quê? E começa a aparecer o quê no céu, crianças? Anjos. Isso! Os anjos. E quem mais? Jesus, crianças! O céu se abre e Jesus, o nosso rei, o rei dos reis, aparece no céu para nos buscar. A Bíblia fala que será um momento de grande alegria. Isso aqui não será como os fogos de artifícios que logo se acaba. Não, é uma alegria eterna. Todos nós vamos estar juntos, crianças, para nunca mais se separar. A Bíblia nos diz que será um momento muito, muito especial. Haverá fogo no céu, mas esse fogo não é para ter medo. Esse fogo é mostrando que Jesus vem com glória, com poder, com seus anjos para buscar cada um, criança. Não que vestiu uma roupa bonita, não aquele que está com a melhor roupa especial que o papai ou que a mamãe deu, ou a tia. Não, crianças. Vem buscar aqueles que aceitaram o convite de Jesus para morar com ele para sempre na eternidade. Criança, vocês querem participar desse momento glorioso, desse momento maravilhoso? Eu quero. Por isso, nesse momento eu vou dar um recadinho muito especial. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz que falta pouco, falta muito pouco para a sua volta. Sabe o que Jesus está esperando? Algumas pessoas que ainda não tomaram a decisão. Por isso, é o nosso trabalho, crianças, contar a história do amor, contar sobre Jesus para o coleguinha, contar sobre Jesus para os papais que ainda não tomaram a sua decisão, para a tia, para o avô, para que todos, porque a Bíblia diz que quando todas as pessoas tiverem ouvido da sua
palavra, ele virá. Por isso, hoje, eu conto com vocês para que juntos nós possamos espalhar essa mensagem, falar que Jesus um dia virá nas nuvens dos céus com seus anjos para nos buscar. Amém, crianças? Vamos orar e pedir Papai do céu que ele possa nos abençoar e nos ajudar a cumprir essa missão de levar a sua palavra para que em breve ele volte e que nunca mais, crianças, a gente se separe, para que a gente possa estar bem juntinho de Papai do céu, tá certo? Então, vamos orar. Querido Papai do céu, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor um dia nos prometeu que virá para nos buscar, para nos levarmos para morar com Ele na eternidade. Por isso, nos ajude a lembrar, Senhor Deus. Falta muito pouco, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu quero, Jesus. Eu quero falar do seu amor para outras pessoas. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, crianças. Espero por vocês. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bom dia, um feliz sábado e um feliz ano novo. Nós agradecemos a Deus por este primeiro sábado do ano e pela oportunidade de nós estarmos juntos para escutar, para ouvir e também para estudar a palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus porque nós estamos vivos nesse novo ano de 2026. Louvado seja a Deus. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Muito obrigado por ter assistido às nossas programações na televisão de Cabo Verde durante todo o ano de 2025. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, nesse novo ano para começar a nossa jornada, a nossa caminhada com Deus. É um prazer imenso estamos aqui hoje, neste primeiro sábado do ano, para estudarmos a palavra de Deus, para ouvir as orientações de Deus e também para buscar a Deus e buscar a força de Deus, para que possamos continuar esse novo ano com força, com energia, com dedicação e também muito ativo no trabalho do Mestre. Nós vamos orar para dar início ao nosso estudo da Santa Escritura. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso bom Pai do céu, nós agradecemos pela vida, pelo seu cuidado especial e pela oportunidade de nós estamos vivos nesse novo ano 2026. Louvado seja o teu nome. E neste momento que vamos continuar a estudar a tua palavra, convidamos a tua presença, a orientação do Espírito Santo para nos orientar e ajudar a compreender a mensagem que o Senhor tem preparado para o seu povo neste dia. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém, Senhor. Hoje, neste dia, nós vamos estudar um tema muito importante. O tema de hoje é confie em Deus. Vamos falar sobre a confiança que, enquanto povo, enquanto família, devemos colocar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é digno da nossa confiança. E ao longo da Bíblia, ao longo do nosso estudo de hoje, nós vamos compreender, vamos entender a importância de confiar em Deus. De Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos lindas experiências de jovens, de crianças, de homens, de mulheres durante a sua caminhada com Deus. Por exemplo, nós temos o Abrão, o homem que é considerado o pai da fé. Ele andava com Deus. Ele tinha grande confiança em Deus. Por que Abrão tinha confiança em Deus? Porque de tanto conviver com Deus, ele passou a conhecer esse Deus maravilhoso que é digno de confiança. Então Abrão depositou a sua confiança em Deus e ele passou a viver sua vida sob a orientação do Espírito Santo. Temos também na Bíblia jovens que depositaram a sua confiança em Deus. No livro, por exemplo, de Daniel, capítulo 3, fala sobre os 3 jovens hebreus que estavam na Babilônia, longe da sua família, longe da sua nação, num país diferente. Mas a Bíblia nos relata, no versículo 15, versículo 16, versículo 17 do capítulo 3, que esses jovens mostraram grande confiança em Deus, mesmo em cenário difícil, que custava a vida deles. Mas mesmo assim, eles não desconfiavam de Deus, mas mostravam total confiança e dependência de Deus. Também nós podemos ainda olhar para a criança. A Bíblia fala no livro de São Mateus, podemos encontrar isso no livro do Evangelho, livro de São Mateus, livro de São Lucas, fala sobre o milagre que Jesus realizou ao multiplicar 5 pães e 2 peixes. Jesus fez um grande milagre. Quem ofereceu para Jesus os pães, os peixes? Segundo o relato bíblico, foi uma criança. Então, a criança também, ele ou ela depositou a confiança em Deus, em entregar a Deus o pouco que tinha. E do pouco que tinha, Deus multiplicou. Jesus fez um grande milagre. E também podemos falar sobre uma jovem menina, a Virgem Maria. A Maria, mãe de Jesus. Um dia, segundo o relato bíblico, no livro de São Lucas, no livro de São Mateus, fala sobre esse assunto, que um anjo apareceu a Maria. Ela estava noivada, preparando para o casamento. E o anjo apareceu para ela dizendo algo muito importante. Mas, segundo o relato, Maria ficou com medo. Mas o anjo disse para ela, para não ter medo, porque ele tem mensagem importante para dar para ela. E qual foi a mensagem? Que Maria será a mãe
de Jesus. E ela disse para o anjo: mas anjo, como que isso acontecerá? E anjo explicou para ela, devido à sua confiança que a jovem Maria tinha em Deus. Então ela aceitou o desafio que Deus colocou sobre ela de ser a mãe de Jesus. Por quê? Porque Maria tinha uma grande confiança em Deus. Estamos, pela graça de Deus, queridos, a começar este novo ano. É necessário ter a confiança em Deus. O mundo que nós estamos a viver hoje é um mundo difícil, é um mundo complexo, de muitos desafios, de muitos problemas. O que vai nos ajudar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto jovem? Nós precisamos de colocar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Mas como? Como confiar em Deus? Como depositar a minha confiança em Deus? Querido, eu devo vos dizer que para alguém confiar é preciso conhecer. Para eu confiar no meu amigo, numa pessoa, é preciso que eu conheça bem essa pessoa. Isto também que acontece conosco enquanto homem. Para confiar em Deus, nós temos a necessidade de conhecer Deus. Quem é Deus? Nós precisamos de saber quem é Deus. É só depois de conhecer Deus que vamos entender, que vamos compreender que temos a necessidade de confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero tomar um pouco de tempo para falar um pouco sobre o atributo de Deus, para que você lá em casa possa compreender quem é Deus. Porque nós precisamos de conhecer esse Deus, de saber quem é Deus. E acredito que quando você conhecer esse Deus, você vai confiar nele. Quem é Deus? O que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia fala que Deus é amor. Que bom ouvir isso. Que bom saber que Deus é amor. Que bom saber que Deus nos ama. Deus é amor. No livro de São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer a favor de nós. Deus é amor. Deus nos ama. Deus ama a raça humana. Deus ama o homem. O amor de Deus para nós é grande, é incomparável. Ele tem um amor grande para conosco. E é bom saber, é bom conhecer esse amor que Deus tem para você. O amor que Deus tem para a sua família. Porque às vezes a pessoa pode dizer para você: Deus não ama você. Você não é importante para Deus. Você já fez isso, você já fez aquilo. Então Deus não ama você. Até você pode pensar que Deus não ama você. Eu quero vos dizer que Deus ama todas as pessoas. Não importa a sua nacionalidade, a sua cor, a sua posição. Não importa. Deus ama todos nós. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, um dos atributos de Deus é que Deus é amor. Olha outro atributo de Deus. Deus é perdoador.
Que bom compreender que Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados, que está pronto para nos perdoar, que não importa o pecado, não importa a vida que você vive agora, não importa o que você fez no passado, Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas para isso nós temos que confessar os nossos pecados. Mas é bom, querido, conhecer, saber que Deus, Ele é perdoador. Deus perdoa os nossos pecados. Qual é outro atributo de Deus? Porque é bom que nós conhecemos esse Deus. Deus é amor, Deus, Ele é perdoador. E um outro atributo que eu gostaria de partilhar com você sobre Deus é que Deus cuida. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de nós. Nós somos filhos de Deus. Deus tem uma preocupação grande com cada um de nós. Ele preocupa com a nossa saúde. Ele preocupa com a nossa vida. Ele preocupa com a minha família. Ele preocupa com a sua família. Ele preocupa com o meu bem-estar. Ele preocupa com todos nós. E nós podemos encontrar esse versículo no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Está escrito o seguinte: lança as suas preocupações, as suas ansiedades aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante, queridos. E se nós lemos o livro de São Mateus, capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus perguntando: por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Deus cuida de nós. E é muito bom hoje saber que Deus cuida, porque às vezes nós pensamos que Deus não importa conosco. Às vezes nós pensamos que Deus não cuida, que Deus não preocupa. Não, Deus preocupa. Deus preocupa com o meu bem-estar. Deus preocupa com a minha vida. A maneira como eu levo a minha vida preocupa Deus. Então, querido, é bom para nós conhecermos esse Deus maravilhoso. Agora, eu acredito que depois de ouvir isso, de saber que Deus nos ama, de saber que Deus preocupa conosco, de saber que Deus perdoa os nossos pecados e de mais outros atributos de Deus, como onipotente, onisciente. Deus está em todo lugar, Deus sabe de tudo. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele sabe da minha luta, dos meus problemas. Ele conhece tudo. Então, diante desse Deus que conhece tudo, que sabe tudo, que vê tudo, diante desse Deus que ama, que cuida, que perdoa, eu acredito, queridos, que agora nós temos razões suficientes para confiar nesse Deus. O Deus que não desaponta. O Deus que está sempre pronto para nos socorrer nos momentos bons e nos momentos menos bons. Ele está sempre presente na nossa vida para nos ajudar, para nos orientar. Então, querido, que bom entregar a nossa vida a esse Deus. Que bom depositar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, está escrito o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito ou feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a família, feliz é a sociedade, feliz é o país que confia
em Deus? Onde está a sua confiança? Em quem você deposita a sua confiança? Pode ser que você confia no seu amigo. Muito bom, querido. É bom termos amigos de confiança. Pode ser que você confia nos seus filhos. É muito bom que nós temos filhos de confiança. Talvez você confie na sua esposa, no seu marido. Muito bom, Deus seja louvado. Mas nós, enquanto pecadores, podemos, em qualquer momento, trazer desconfiança. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca vai fazer coisa que leva o ser humano a desconfiar dele. Não. Ele é digno de confiança. É por isso que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, ele escreveu algo para nós hoje pensamos sobre onde está a nossa confiança. Porque a Bíblia diz, feliz é o homem. E Deus quer ver todo homem, mulher, jovem. Deus quer ver todas as pessoas felizes. Mas para sermos felizes, querido, vivendo neste mundo de lutas, de desafios, de problemas, de dificuldades no relacionamento, na família, na educação de filhos, crise, problema de saúde, falta de recursos financeiros para sustentar a sua família, problema no relacionamento, na família, em casa, na educação. O que é que vai nos ajudar, queridos? A nossa confiança em Deus é importante. A confiança em Deus traz felicidade. É por isso que o profeta diz, feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é Cabo Verde. Se todos nós, cabo-verdianos, depositamos a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Feliz é o jovem. Então a felicidade, a alegria, vem de quê? Vem de Deus. E o versículo 8 mostra como que uma pessoa, como que um jovem, que a sua confiança está no Senhor. Vamos ler o versículo 8. Interessante, querido. Gosto muito do versículo 8. O versículo 8 está escrito o seguinte, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A Bíblia descreve a pessoa que confia no Senhor. A Bíblia compara essa pessoa com uma árvore plantada à beira das águas. Vem a tempestade, vem o vento, mas essa árvore permanece firme, permanece verde. Assim é o homem que confia no Senhor. Pode vir problemas, pode vir dificuldades, mas isso não tire da pessoa a sua alegria que ela encontra em Jesus Cristo. Porque a confiança está aonde? Está em Deus. Então, queridos, que bom nós depositamos a nossa confiança em Deus. Neste ano, eu quero desafiar-vos. Eu quero desafiar a sua família. Eu quero desafiar os jovens. Eu quero desafiar todos os cabo-verdianos. E não só, todas as pessoas a confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero falar para você sobre os benefícios de confiar em Deus. E você vai compreender, você vai ver que é importante
e é fundamental para mim e para você confiar em Deus. Não temos nada a perder, mas temos muito a ganhar. Benefício de confiar em Deus. Ela traz paz e também tranquilidade. Uma pessoa que confia em Deus, com certeza, é uma pessoa tranquila. É uma pessoa que gosta de paz. Porque a pessoa já tem a sua confiança em Deus. Então, confiar em Deus traz quê? Traz tranquilidade e também traz paz. Mesmo em meio à tempestade. É possível ter paz? É possível ter tranquilidade neste mundo de guerras, neste mundo de violência, neste mundo de criminalidade? É possível ter paz? É possível, sim. Quando? Quando nós aprendemos a viver de acordo com a vontade de Deus e entregamos a nossa vida a Deus e depositar a nossa confiança em Deus. Podemos sim ter paz, podemos sim encontrar paz neste mundo que não tem paz. Porque Jesus é a nossa paz. Que bom, querido, confiar em Deus. Outro benefício de confiar em Deus. Confiar em Deus nos ajuda a manter a esperança e a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Uau! Neste mundo, queridos, de desastre, alguém pode perder tudo de um dia para o outro. Você pode perder os seus bens. Você pode perder a pessoa que você mais amava. Pode perder filho. Pode perder esposo. Pode perder esposa. Pode perder amigo. Isso pode acontecer, queridos. No mundo que nós estamos a viver hoje, tudo isto pode acontecer. Mas o que vai nos ajudar a permanecer? O que vai nos ajudar a viver? A enfrentar a situação difícil? O que vai nos ajudar? É a nossa confiança em Deus. E é muito bom. Último benefício que eu gostaria de falar é que a confiança em Deus também nos ajuda a viver uma vida com propósito, sabendo que Deus está no controle e tem um plano para nós. Isso é bonito, gente. Confiança em Deus ajuda-nos a viver uma vida com propósito. O que isso significa? Viver uma vida com propósito. Isso significa, querido, que a pessoa vive a sua vida para glorificar a Deus, fazendo coisas boas, praticando bons atos, ser um bom cidadão, que sabem comportar, que sabem conviver, que sabem respeitar o seu próximo, que sabem respeitar as pessoas e que está sempre pronto para ajudar quem precisa. É isso que é viver com propósito. Hoje, queridos, infelizmente, temos muitas pessoas que vivem uma vida sem propósito, deixando a vida indo de maneira que não agrada a Deus, que é o nosso Criador. Viver a vida de qualquer maneira, de qualquer forma, sem princípios, sem normas, sem regras. Isso é viver sem propósito. E a confiança em Deus
nos ajude a viver uma vida com propósito, sabendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu amo o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O profeta Jeremias diz: eu bem sei o plano, o propósito que eu tenho para vocês. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Você não pode viver de qualquer maneira. Não, queridos. Você não pode viver a sua vida de qualquer forma. Não. Viva para glorificar a Deus. Viva para melhorar a vida da sua família. Para melhorar a vida do seu vizinho. Infelizmente, queridos, o formato que hoje a nossa sociedade mostra, principalmente para os nossos jovens, adolescentes, é triste. Leva os nossos jovens adolescentes a viver longe de Deus, no mundo do alcoolismo, no mundo da droga, no mundo da criminalidade, no mundo da promiscuidade. Viver uma vida sem propósito, enquanto Deus tem um propósito especial para cada pessoa, para cada jovem, para cada adolescente. É por isso que nós temos de conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, e depois de conhecer a Deus, nós agora vamos depositar a nossa confiança em Deus e, com certeza, como resultado disso, nós vamos viver para glorificar a Deus. Novo ano começou. Onde está a sua confiança? Em quem está a sua confiança? Como que você vai levar a sua vida durante este ano? O que você quer na sua vida? Você deseja viver a sua vida para glorificar Deus? Você deseja viver a sua vida com Deus no seu coração? Você deseja deixar Deus a conduzir a sua vida durante este ano? Eu quero vos dizer, amigo, você não pode viver a sua vida sem Deus. É duro demais. Viver sem Deus, querido, isso significa viver debaixo do poder do mal. Viver sem Deus significa você viver perto do inimigo de Deus, que quer só destruir a sua vida. Deus concedeu a cada um de nós essa oportunidade de estar vivo, de entrar neste novo ano. Muitos não conseguiram. Mas você, pela graça de Deus, você está vivo. Você conseguiu pela graça de Deus. Mas como que você quer viver a sua vida durante este ano? Deus foi misericordioso. Deus foi longânimo. Deus foi amoroso. E Ele continua a ser tudo isso. Eu quero perguntar. Tem razão para nós acreditamos em Deus? Tem razão para nós confiar nesse Deus maravilhoso? Tem razão, queridos. Eu acredito que sim. Eu creio que sim. É por isso que eu já tomei a minha decisão de confiar nesse Deus maravilhoso. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, último texto que eu quero partilhar com você, antes de terminar. Provérbios capítulo 3. Eu gostaria de partilhar esse texto, muito importante. Capítulo 3, versículo 5 até versículo 6. Olha o que está escrito. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que texto maravilhoso!
Que versículo poderoso! Qual é o conselho do sábio Salomão para você, jovem? Confie no Senhor, Deus, de todo o teu coração. E o versículo continua dizendo: não fica a esforçar. Existe um Deus que pode ajudar. Não confie na sua sabedoria, nos seus bens. Não confie nos seus conhecimentos. Mas sim confie em Deus. E o versículo 6, interessante. O versículo 6 diz algo muito importante. O que é que isso vai acontecer, queridos? Qual é o conselho? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Este ano, o apelo de Deus é que você reconheça Deus em todos os vossos caminhos. Em outras palavras, coloca Deus no seu plano, em primeiro lugar da sua vida, e você vai experimentar algo completamente diferente. Eu quero, mais uma vez, desejar-vos um ano novo, repleto de alegria, de felicidade, de muita confiança em Deus. Que este ano seja um ano de entrega total de sua vida a esse Deus maravilhoso. Ele quer andar conosco durante este ano. Ele quer caminhar com você durante este ano. Ele quer caminhar comigo durante este ano. Eu não quero, queridos, viver longe desse Deus. Eu quero caminhar junto com Ele. Porque eu sei, caminhando junto com Deus, a minha vida será feliz, repleta de alegria e de bênçãos do nosso grande Deus, Pai Todo-Poderoso. Você quer orar? Vamos orar. Vamos orar. Por favor, vamos orar ao Senhor. Querido bom Pai do céu, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por este novo ano. Nós somos muito gratos pela vida de cada um, pela vida da nossa família, dos nossos amigos. Pai Santo, pelo privilégio de nós estarmos vivos nesse novo ano. Pai Santo, nós, neste ano, queremos entregar a nossa vida, mais uma vez, nas suas mãos. Nós não queremos fazer nada, Senhor, sem Ti. Por favor, ajude a cada um de nós a confiar mais e mais em Ti. Porque feliz é o homem cuja confiança é o Senhor. Abençoe a nossa família, a nossa vida e dê-nos continuação de um ano novo, próspero e muito abençoado. Nós oramos humildemente em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.